Olá, turminha do quarto ano. Estamos finalizando a nossa semana de revisão e nós vamos ter agora, nesse momento, uma aula de ciências, certo? Nós falamos muito em cadeias alimentares, teias alimentares e hoje eu escolhi um assunto para reforçar com vocês a questão da decomposição. Porque a gente viu muito falando sobre os níveis tróficos, né, das cadeias alimentares e hoje eu trouxe, né, para a gente chamar mais atenção, estudar mais um pouco sobre a questão dos fungos, das bactérias e da decomposição dos alimentos, certo? Então vamos lá. Quando vocês observam aqui essas imagens, certo? O que aconteceu para que as ficassem com essa aparência? Nós sabemos que esses alimentos, né, os alimentos orgânicos, eles vão se decompondo. Então, nós percebemos que essas frutas, elas estão com uma aparência estranha. O que será que está acontecendo com elas? Né? Vocês sabem que aí elas vão estar no processo de decomposição. E como isso acontece? Né? O que há de necessário para que isso aconteça? Então, aqui, as bactérias, elas são seres vivos, microscópicos. O que significa ser um ser microscópico? Que nós não conseguimos ver a olho nu, formados por uma única célula. Né? Aí, aqui nós temos o exemplo de duas bactérias, né? A primeira, nós temos a bactéria Pseudomonas aeruginosa, o nome delas é estranho. E a segunda, nós temos a bactéria do solo na superfície, ok? Então, elas são tão minúsculas que elas são formadas por uma única célula. Vamos dar continuidade, certo? As bactérias são organismos microscópicos que apresentam apenas uma célula e não possuem núcleo delimitado por membrana, seres procarióticos. São organismos extremamente bem-sucedidos, sendo encontrados nos mais variados ambientes. Normalmente, as pessoas associam as bactérias a doenças, uma vez que existem várias espécies causadoras de infecções graves. Entre as bactérias patogênicas, podemos citar, né, a Streptococcus pyogenes relacionada à amidalite, a Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculose, e a Mycobacterium leprae, causadora da hanseníase, e a Clostridium tetani, que provoca o tétano. Então, mas a gente não pode associar as bactérias todas às doenças, né? Claro que existem, como foi citado aí, algumas que são causadoras realmente de doenças até graves, muito graves, mas a gente vai ver o lado positivo das bactérias. Então, vale destacar, no entanto, que as bactérias não provocam apenas danos, foi o que eu falei, sendo responsáveis por vários benefícios aos seres humanos e ao meio ambiente. Para a natureza, as bactérias são importantes porque atuam juntamente aos fungos na decomposição, que é justamente o assunto que eu escolhi para ressaltar com vocês hoje. Esse processo é importante porque esses organismos transformam a matéria orgânica em produtos inorgânicos, que são aproveitados por outros seres. Além do processo de decomposição, as bactérias são importantes para o meio por participarem do ciclo do nitrogênio, que é o elemento essencial para os seres vivos, que é encontrado principalmente na atmosfera, mas de uma forma que não pode ser absorvido. As bactérias disponibilizam o nitrogênio para as plantas e para o solo, para que ele possa ser assim utilizado. Então, juntamente com os fungos, ela faz esse processo, né, de decomposição para que esses produtos se tornem inorgânicos e sejam aproveitados por outros seres, ok? Bactérias que fertilizam o solo. Então, nós estudamos essa questão da fertilização dos solos, né? Estudamos a questão das composteiras que podem ser feitas caseiras. Por isso que eu trouxe essa imagem para chamar um pouco a atenção. E aqui nós temos o exemplo, né, de algumas doenças que são causadas por bactérias. Temos o tétano, a tuberculose, a cólera, a pneumonia, a meningite e a leptospirose, ok?
Defesa artificial contra as bactérias. Então, nós sabemos que existem remédios, né, substâncias, os antibióticos, eles vão completar a ação do sistema imunológico. Então, no caso de alguma doença, quem vem para fazer essa ajuda na nossa defesa natural são os antibióticos. Então, ao tomar uma vacina, o corpo produz defesas contra alguns micro-organismos. Por isso que nós que tomar vacinas, né, desde muito pequenos, para poder o nosso corpo criar defesas e algumas doenças são tratadas com antibióticos, certo? Funções benéficas desempenhadas pelas bactérias: levar o nitrogênio para algumas plantas, auxiliar na digestão dos animais e participar do processo de transformação dos alimentos, como nós temos aqui o iogurte, o requeijão e o vinagre. Então, as bactérias, elas são muito importantes. Os fungos, falando um pouco sobre os fungos, são organismos eucarióticos que não produzem seu próprio alimento. Ao contrário do que muitos pensam, os fungos não são plantas e nem são classificados no mesmo reino que elas. Os fungos possuem características muito diferentes, por isso eles foram separados em um reino só, o reino fungi. Ok? Temos aqui algumas imagens. Os fungos, alguns têm uma única célula. Vemos lá do lado, né, outros que são formados por várias células. São os cogumelos e temos ali os bolores. Os bolores a gente também costuma conhecer como mofo. Então, eles não são plantas. Na natureza, nós encontramos fungos unicelulares e fungos multicelulares. O que é isso? Fungos com uma célula e com várias células. E a maioria das espécies vive no solo, nutrindo-se de cadáveres de animais e de plantas. Nossa, tia, de cadáveres? Sim, nós estamos falando em quê? No processo de decomposição. Outras espécies de fungo nutrem-se de matéria orgânica viva, causando doenças em animais e plantas e o apodrecimento de frutas e verduras. É o lado não benéfico, né, da questão dos fungos. Nos dias atuais, são conhecidas mais de 70 mil espécies de fungos, mas especialistas acreditam que há em todo o mundo aproximadamente 1,5 milhão de espécies. Os fungos e as bactérias são os principais decompositores na natureza e têm um papel muito importante. Em 1920, cientistas descobriram uma substância que poderia ser utilizada em antibióticos, presente em um fungo chamado penicillium. A partir de então, os fungos começaram a ser empregados na produção de antibióticos e outros medicamentos. Então, aí nós vemos a ação benéfica, né? A questão quando a gente está com a dor na garganta, com a garganta inflamada, daí a gente vai tomar um antibiótico para poder solucionar esse problema. Já na natureza, há os fungos parasitas, que causam doenças em animais e plantas, como a ferrugem do cafeeiro e a micose na pele dos animais. Algumas espécies de fungos são utilizados na produção de alimentos, bebidas e medicamentos. Os fungos unicelulares, conhecidos como leveduras, são utilizados na fabricação de pães e bebidas alcoólicas. Olha então para fazermos o pão precisamos desse fungo, certo? Alguns cogumelos, conhecidos como champignon e o shiitake, são empregados na culinária e consumidos em diversos pratos. Na fabricação de certos tipos de queijo, são empregados fungos que lhes dão um sabor bem característico. Aqui nós temos, né, o corpo desses organismos é composto de fios compridos e finas camadas chamadas hifas, ok? Temos aqui os exemplos de alguns fungos, né, o fungo na unha, na planta, os fungos na alimentação, é o que nós falamos, né? Das bebidas e dos pães. Então, aqui são ilustrações. Os fungos não são plantas. E na decomposição da matéria orgânica, como é que ele vai agir? Os fungos e as bactérias, eles se alimentam da matéria orgânica. Então, aqui, eles vão se alimentar dessa matéria orgânica, transformá-la em inorgânica para que ela possa ser reaproveitada. E aí nós temos o ciclo, né? Que as plantas aproveitam os nutrientes deixados no solo através da decomposição.
Então, nós finalizamos aqui, estamos finalizando aqui a nossa aula com esse assunto que eu acredito que vocês tenham tido a oportunidade de tirar um pouco mais de dúvidas e conhecer mais um pouco das bactérias e dos fungos. Porque como geralmente a gente só vê, quando se fala em bactérias e fungos, essa questão das doenças, eu quis trazer esse assunto para o conhecimento de vocês, que tem um lado benéfico, né? Então, algumas doenças hoje elas são curadas devido a essas descobertas desses fungos e a ação tanto de fungos e bactérias no nosso dia a dia. Então, realizem as atividades pedidas e aguardo vocês na próxima aula.